Porque se você pegar, Flávio Bolsonaro ganhou, dê muitos poderes para ele, o que ele vai fazer? Ele não sabe. Igual o Bolsonaro, quando sentou e virou presidente, não sabia. Igual o Lula ganhou, ficou falando de picanha, mas não sabia o que fazer. Os caras que votaram no PT votaram pelo arcabouço fiscal. Os caras que votaram no Haddad votaram pra taxa, a blusa. Não foi isso que votaram no Lula. Votou em abstrações. O homem voltou, a picanha, a felicidade voltou, mas não, objetivamente era aquilo. Eles não tinham um projeto. A gente tem, de maneira muito clara. E essa prática também, voltando para o papo da ruptura, né? Como é que seria essa ação prática da ruptura? Dia 1 do governo Renan Santos. Essa ruptura decidida, prego batido e ponta virada. Rompemos com tudo, todos vão com a gente. O que é que sobra para governar? Calma, não entendi a pergunta. O que é uma ruptura institucional? Não, calma, não vou dar institucional, desculpa, perdão. Ruptura geracional que você promove. A ruptura geracional que você promove é uma ruptura que você pretende romper com a forma de governar tradicional do Brasil. Né? A gente falou disso agora há pouco, mas praticamente como é que se daria essa ação? Porque o eleitor ele pode ficar um pouco perdido no que é essa ruptura. Perfeito. A gente está sendo absolutamente claro, a gente está falando assim, nós vamos ter uma pré-campanha de sincericídios. Então a gente vai ser absolutamente claro em tudo que a gente quer fazer. E dispostos a todo o bônus e ônus de tudo isso. De tudo isso. Então eu estou fazendo pré-campanha pelo Nordeste, certo. E eu não estou sendo condescendente. A gente sabe que existe uma cultura de condescendência. Então se eu vou lá numa cidade do Maranhão, eu vou falar, mas esse povo guerreiro... Gente, calma aí, cara. Esse município, 90% da renda vem do governo federal. Vocês, da população aqui, estão votando neste ladrão. Vocês gostam desse ladrão. Vocês têm parte da culpa. E eu vou falar da questão de vocês, incluindo vocês como adultos responsáveis que têm direitos e deveres. E a gente precisa solucionar a tua questão. E eu tenho essa resposta aqui que talvez você não goste, mas ela é melhor do que você está fazendo agora. Isso é tratar a pessoa como um adulto. Isso é eventualmente me queimar com várias lideranças. Isso está acontecendo, porque vários influenciadores ligados à política no Maranhão estão me xingando, no Tocantins estão me xingando, mas eu estou endereçando a questão. Então, uma campanha baseada em sincericídio vai nos levar, gente, conforme a gente cresce nas pesquisas, a tratar de grandes temas nacionais de maneira prática, e não de maneira meramente ideologizada. E eu quero ser apenas prático. E quando a gente ganhar, eu tô falando assim, cara, se eu ganhando dia 5 de janeiro, que agora mudou a regra, assumir em 2027, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar uma guerra contra o crime organizado, eu quero retomar os territórios que estão ocupados pelo crime, eu quero mudar as leis penais, leis de execução penal, leis de processo penal, e a gente endereça essa questão, que é a questão mais premente para os brasileiros. Segunda questão fiscal brasileira. Não existe mais espaço fiscal para o governo investir e o Brasil está indo para um colapso fiscal. 2027, 2028, isso previsto por bancos, agências de risco internacional e pela própria Câmara dos Deputados. Tem até um projeto que foi protocolado pelo Kim tratando disso. Tem que andar com a questão fiscal e andar com essa questão de segurança. Aí abriu um espaço, aí vem o que a gente chama da nossa revolução. É a grande revolução gerencial administrativa do Brasil, que é a gigantesca reforma administrativa que a gente precisa fazer. Porque, no fim do dia, essa sensação de que nós não conseguimos fazer nada é porque o poder executivo do Brasil não executa. Ele não só não tem um projeto. Porque se você pegar, Flávio Bolsonaro ganhou, dê muitos poderes para ele, o que ele vai fazer? Ele não sabe. Igual o Bolsonaro, quando sentou e virou presidente, ele não sabia. Igual o Lula ganhou, ficou falando de picanha, mas não sabia o que fazer. Os caras que votaram no PT votaram pelo arcabouço fiscal. Os caras que votaram no Haddad votaram pra taxa, a blusa. Não foi isso que votaram no Lula. Votou em abstrações. O homem voltou, a picanha, a felicidade voltou. Mas não, objetivamente era aquilo. Eles não tinham um projeto. A gente tem, de maneira muito clara, e o que a gente quer fazer é acumular força, tocando uma agenda e cumprindo ela, porque são agendas que as pessoas querem. E aí fazer uma mudança na forma de tocar o Estado brasileiro, ancorado por uma revolução tecnológica que está acontecendo, que envolve inteligência artificial, machine learning, que torna o Estado brasileiro eficaz para que a gente cresça economicamente, que a gente diminua desigualdades regionais, façam as pessoas ficarem mais ricas e capazes, e aí a gente começa a encarar um mundo que está pegando fogo. O Brasil se torna forte, porque assim, os Estados Unidos ele vai organizar, e isso é a tese do Marco Rubio, eles vão alinhar toda a América, não a América Latina, desculpa, todo o continente americano, da Groenlândia à Patagônia. Eles já estão fazendo isso. Eles querem tomar a Groenlândia da Dinamarca, eles querem o canal do Panamá para eles. Eles acabaram com o regime do Maduro em uma noite. As eleições na América do Sul, a esquerda tá perdendo hoje praticamente tudo. Falta só basicamente cair o Lula e o Petro. E os Estados Unidos estão fazendo um alinhamento. Pô, que legal, eu não gosto da esquerda, que bom que eles estão fazendo isso, mas é bom pro Brasil, a gente tá num continente completamente submisso aos Estados Unidos, qual é o nosso papel? Eu não quero esse papel submisso. Mas esse não é um espelho de hoje, não? É o quê? Esse não é só um espelho de hoje, não, uma imagem de agora? É uma imagem. Ou é uma projeção para os próximos anos? É uma projeção de uma nova guerra fria que vai ter entre Estados Unidos e China. E a doutrina americana sempre viu as Américas como uma espécie de reserva de recursos, reserva de valor. Aqui é o quintal deles, na cabeça deles. E eles só largaram o quintal por muito tempo porque eles estavam cuidando do Oriente Médio, do Extremo Oriente.
Agora que a China começou a exercer poder nas Américas, eles olharam e falaram, não, calma aí, deixa eu recuperar meu quintal. E a gente tá vendo algo que pra gente é muito humilhante, que é ver os Estados Unidos dar ordem no quintal. E você fala, nossa, eu tô completamente impotente diante disso. E é humilhante. É lógico que é humilhante. A situação do Brasil é humilhante. Até porque o Brasil achava, não, eu sou uma potência regional. Potência regional? Os Estados Unidos foi lá. Supostamente o Lula é um aliado da Venezuela. E, pô, o regime venezuelano, a meu ver, tem que cair. Agora, os Estados Unidos só pegou e fez. Só pegou e fez. E aconteceu. E o resto ficou chupando, ele vai reclamar na ONU. Não vai fazer nada. Então, a gente tem que olhar, porque assim, tá pintando um conflito global entre China e Estados Unidos. Isso independe de administração democrata ou republicana. Tá pintando uma nova espécie de guerra fria. Os países vão se realinhar todos. E a gente não sabe o que a gente vai fazer nessa festa. O brasileiro é o grande bobo dessa festa. Porque ninguém liga porque a gente tá falando, a gente se comporta como um grande ator internacional porque a gente tem território, população grande, uma economia que estava no top 10 global. Mas a gente não é tão importante assim. E por que a gente se deixou se tornar tão desimportante? A gente não pode aceitar essa posição. Então, a reconstrução de um país que seja grande internacionalmente tem que ser o horizonte final nosso. Porque nós não temos hoje condição de manter todo o tamanho e todo o recurso natural que o Brasil tem. Em tese, numa briga China e Estados Unidos, a gente pode ser dividido no meio por eles. E a gente não tem nem sequer condição de se defender. E por mais que as pessoas falem, mas não, isso é loucura. Não é loucura. Loucura foi acreditar que o Pacto do Mundo, aquela paz que surgiu pós Segunda Guerra Mundial, com o direito internacional, não era aquilo, isso tinha uma ficção. Aquilo é uma ficção. Sempre foi sob força. Se fosse direito internacional e não força, por que a ONU tem um Conselho de Segurança composto por nações que têm bomba atômica? Que define no final a validade de uma guerra ou não. É sobre força e será, infelizmente, cada vez mais. Porque os Estados Unidos não é mais a potência única, tem a ascensão da China, e aí tem aquilo que chamam de armadilha de Tucídides, que é quando uma nação forte começa a crescer e ela começa a botar medo na outra, que é o que a China está fazendo nos Estados Unidos, e uma reage à outra, começam a ter conflitos em outras regiões por conta, vamos dizer, da influência de cada um. Então, na Ucrânia, você tem os Estados Unidos indiretamente apoiando a Ucrânia, e a China indiretamente apoiando a Rússia, o Irã supostamente é apoiado pela China, pela Rússia, Israel é apoiado pelos Estados Unidos. Você tem essas guerras proxy, e a mais óbvia é Taiwan e China.